Olá, Ana, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, como tá as férias? Tá de boas. Conseguiu descansar hoje? Amanhã tem uma reunião importante que foi cancelada semana passada. Eu alinhei algumas coisas com colegas que vou apresentar no meu lugar. Foi um pouquinho estressante hoje, mas Caracas. tranquilo. Preciso trabalhar então, hoje. Hoje foi um dia de trabalho. Dei uma trabalhada, Tá faz certo, parte. tá certo, E eu acontece. fiz uma baita de uma cagada também aqui no SAS. O que você Só fez? para completar o dia. Que fez? Eu peguei uma outra base, lembra que eu tinha te falado, daí pra gente separar em equipamento e tal. Uhum. E aí ele deu um erro de espaço insuficiente na Word. Aí eu apaguei uns arquivos, tipo aqueles arquivos que a gente viu na terça, que eu vou ter que fazer de novo. Mas não dá nada. Mas não dá nada. Não dá nada. É reforçar o aprendizado. Cara, eu vou te Eu não falar. sei por que será que a base é muito grande? Será que ele tem uma limitação, esse estúdio aqui, o SAS Studio? Pode ser. Eu não sei te dizer. Pode ser. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou fazer lá Eu no. peguei uma basezinha bem de leve, foi 384 mil linhas só. Ó. Ai, cara, o que aconteceu aqui? Deixa eu te mostrar. Está na minha tela, né? Tô. Legal. Aqui, isso aqui é o pessoal da quarta-feira lá que está no grupo do WhatsApp. O que eu fiz? Uhum, Aqui, ó, eu criei um repositório de arquivos que eles conseguem fazer o seguinte. Essa página aqui é editável para qualquer um, uhum. entendeu? Todos os alunos. Então, alguns alunos foram colocando algumas coisas aqui e tal, e assim vai. Então a gente pode inserir, você pode inserir. O que eu vou fazer? Aqui no seu módulo, que é este daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui nesse zero de instruções iniciais e tal, eu vou colocar aqui embaixo um negócio daquele. Aí o que você Uhum. pode fazer? Você pode pegar e esses arquivos que você tem, que conforme você vai criando, e você vai colocando aqui. Você não perde, não tem perigo nenhum, entendeu? Beleza. Porque daí isso aqui fica num servidor, enfim, não tem como perder essas coisas, entendeu? Tá. É uma ideia. Eu Tudo acabei bem? rateando. Tudo bem com Ah, você? não, não, tudo bem, tudo tranquilo. Porque você vai ter acesso, então. Acabei mesmo. E de qualquer lugar, né? Exatamente. Eu perdi. Eu falei pra você, né, que eu perdi 2,6 tera, né? Sim, sim, tu me falou. Nossa. É, então. Pois é. Depois disso daí eu tô tomando algumas medidas de. O que me salvou foi esse portalzinho aqui, todas as coisas estão aqui dentro, né? Foi o que salvou. Sim. Ah, tá. O que eu queria fazer com você hoje aqui é o seguinte: queria conversar até as 9 contigo. O seguinte, essa definição da apresentação, tá? Show. Peraí, Uhum. foram esses arquivos que você apagou? Que você Que tratou a as gente viu uma bases? terça, sim, sim, que eu tinha tratado, mas eu tenho o outro que a gente fez. Aí eu usei ele para de norte, né, para fazer ali as projeções que a gente fez. Então eu só vou refazer eles ali, tá? Pode ficar tranquilo que dá para fazer ali. Tá? Ninguém morreu, então não vai. Só se Não, machucou. não, só. Só se machucou, não teve problema. Entendi. Ó, Não, eu refaço ali, é tranquilo ali eles. Mas eu tenho um aqui de, se a gente precisar, aqui, deixa eu abrir ele, qualquer coisa se a gente pode utilizar ele aqui para nortear a nossa apresentação.
a primeira coisa, aqui, ah, você irá falar para adultos com formação universitária. Isso aqui são as pessoas na qual você vai falar, tá? E aqui você tem Certo. desde estudante de engenharia até a Daniela que você conheceu, ela foi professora universitária e de cursos técnicos de programação. Tá? Hoje ela... então, e assim, preponderantemente tem mais pessoal de TI, mas tem a galera, tem os engenheiros também. Aí vai ter o Luiz, que é um... Luiz é? Geógrafo. Tá? Então isso aqui é importante, tá? O que você vai falar. Tá certo? Tá. Aí, a estrutura... Isso aqui é uma ideia só, tá? Você pode ficar à vontade para fazer alterações. E a gente vai discutindo, é uma ideia. A estrutura que eu pensei é você se apresentar, ou seja, quem é você, então qual a sua formação, o que você faz hoje, como você utiliza dados na sua vida profissional. Ou melhor, né? Como você utiliza análise de dados na sua vida profissional. Aí aqui, a segunda parte é a apresentação do problema. É um problema real. Aí... Oi, mouse. Acho que o meu mouse está começando a querer falhar. Contar a história do problema do desenvolvimento do problema. Quais suas principais dificuldades? E aqui, principais dificuldades pode ser tanto técnica quanto aquela questão de dados, ou seja, não tem muitos dados para se trabalhar. Por um lado é bom porque você está trabalhando com perdas financeiras, por outro lado é complicado pra caramba para você conseguir fazer uma projeção orçamentária, entendeu? Então assim, esse aqui é um dos principais jogos talvez seria interessante você ressaltar para eles. Porque o que acontece? O que eu noto muito quando você conversa com pessoas que estão indo para essa área de análise de dados e tal. Todo mundo acredita que você vai ter 1,5 tonelada de dados para trabalhar. Entendeu? E assim, nossa, você vai ter muitos dados. Necessariamente não é assim, não. Tá? É bem complexo você conseguir... isso ainda, Ana, que você tem alguns dados. Porque tem situações que você precisa fazer projeção e você não tem dados. Tá? Isso é real. Sim. Então, assim, é só você imaginar a seguinte situação. Imagina você, Ana, e você vai querer abrir uma empresa por exemplo, que presta serviço para a empresa que você trabalha hoje. Entendeu? E você vai fazer algum tipo de peça que eles usam muito. Vamos supor que eles têm uma mangueira lá, que eles usam muito esse tipo de mangueira para todas as máquinas. Se você resolveu... sei lá, você se juntou com mais 2 ou 3 pessoas, compraram uma máquina injetora e você consegue fazer essa mangueira, entendeu? E você vai prestar serviço para eles. Você teria que fazer uma precificação de quanto você venderia para eles e você não tem dados, entendeu? Não tem dados nenhum. Então você tem que utilizar são outros tipos de análise. E o que você tem aí na sua mão, ele fica num híbrido entre não ter dados e ter dados, né? Que você tem poucos dados. Então, assim, desde a quantidade de falha,
beleza, ela funciona bem. Agora, valores, você viu quanto varia. Tem ano que não tem nada, tem ano que tem um valor absurdo, então fica todo aquelas oscilações grandes, né? E fora Sim. ainda que a gente não abriu coisas, por exemplo, de peças que você compra que são dolarizadas, são em euro, não levamos em consideração a, a inflação do lugar, por exemplo, serviço é uma coisa que inflaciona muito de um ano para outro, principalmente se há uma inflação grande no mercado, então as coisas inflacionam e serviços inflacionam bastante, que vocês acabam se tornando o consumidor final, né? Então repassa muito para vocês. Então assim, é uma série de coisas ainda que não entrou no modelo, que vai se tornando cada vez mais complexo na tentativa de melhorar a acurácia dele, né? Então, Uhum. e tudo isso é interessante você falar para um pessoal, porque são coisas assim. Muitas vezes, quando se pensa em fazer modelagem, em analisar dados, eu falo assim: nossa, eu tenho os dados todos perfeitos, maravilhosos, vou entrar numa empresa e vai ter um engenheiro de dados, vai passar os dados para mim, tudo redondinho, bonitinho, eu vou aplicar um modelo que vai se ajustar. Cara, você viu que não é assim que funciona. Cada mês é uma distribuição diferente que você viu que você tem. Tem mês que é possível ter uma distribuição de valores, tem mês que nem isso tem, sabe? Então, assim, É isso aí. isso que tem que passar para. É isso assim. Esse seu caso é fantástico por isso. Que é um caso real, difícil pra caramba para conseguir fazer. Tá certo? Você fez um monte de coisa, você foi lá, aprendeu o SAS, analisou as bases, fez, conseguiu fazer projeção, praticamente tirando leite de pedra, sabe assim? Você literalmente fez a mineração da montanha, entrou lá com uma picareta, foi cavando até achar as pepitas de ouro, né? Ou as gemas Uhum. de rubi, né? Mas você viu que é difícil. E é legal isso daí, passar isso mesmo pra galera. Entendeu? Porque não é fácil trabalhar com dados. E o mundo não é perfeito como a gente acha que é, não. A maioria das coisas não rola, não funciona. Era isso aqui. Dúvidas, críticas, xingamentos? Tu acha que eu faço uma apresentação em PowerPoint e utilizo o Excel também para de apoio das análises? Tu quer que eu mostre os gráficos, tipo assim, como foi desenvolvido? Pode ser. Pode ser. Você pode começar com Tá. um PowerPoint, fazendo uma apresentação sua, tal, colocando os principais problemas e depois você mostrar o contrário da história mesmo. A gente começou por aqui, vimos esse gráfico, aí pensamos nesse ponto, Tá, voltamos, entramos no SAS, fizemos essa caralhada de coisa aqui no SAS, aí mostra todo o seu código que você criou, que não foi fácil. E certo. isso daí é bem legal, assim, pra galera perceber. Porque o que acontece, Ana? Esse trabalho que você fez é um trabalho de análise fodida, tá? Bom pra caramba. E é o real, Tá, tá. tá? É o que se passa dentro de uma empresa. Ó, tanto que eu tava querendo que o. Pra você ter uma ideia, eu tava querendo que o Felipe. Ele tava com um problema gigante lá. Né? E eu falei, puta, cara, se você conseguir falar com o pessoal, ele tá tão assim, com tanta coisa para fazer, que ele falou, cara, eu não vou conseguir. Eu quero assistir, só que eu não vou conseguir apresentar nada. Ele falou, não tá dando tempo, porque ele precisaria pegar os Uhum. dados e mascarar, né? Mascarar os dados tal, Sim, pra não, por causa da sensibilidade do negócio. Mas ele falou, cara, eu não tô tendo tempo. Tá uma correria muito grande. sim. E esse tipo de coisa que eu não vejo, entendeu? Por mais que tem bastante gente falando na área de data análise, o que é bom, eu acho que vocês devem assistir coisa pra caramba, eu acho que é importante. Depois eu vou até passar para vocês o Lab Hack, que é um laboratório de data análise do governo federal, tem bastante coisa lá dentro, bastante aulas, assim, o carinha é bom. Esqueci o nome daquele cara, um cara muito bom que faz as coisas, que ensina uma didática boa. Uhum. E,
o que eu tava falando era. Da vida real, né? Que a gente É, não eu não vê. vejo ninguém falando sobre a vida real. Entendeu? Vejo bastante coisas Sim. glamurosas, bastante coisa bacana. Olha, vamos lá. Mas eu não vejo assim, cara, o real. Como que é? Entendeu? É isso que eu sinto uma falta muito grande disso daí, sabe? Porque não é fácil, cara. Não é, a vida real, ela não é simples, ela não é fácil, ela é difícil pra caramba. Ah, você viu aquele problema que os meninos estavam tendo ali de importação de base? Aham. Aquilo ali é real. É isso aí. Eu vi um departamento inteiro parar por causa de um problema igual aquele. Entendeu? Era um departamento, dentro de riscos, havia um departamento, uma célula que fazia provisionamento de varejo. Eles tinham que rodar as bases de dados de tudo que era, de todos os pagamentos, de todos os financiamentos que ocorriam todos os dias. Então essa rotina começava de madrugada e aí de manhã, logo nos primeiros horários da manhã, já se tinha qual era as projeções para os próximos dias de provisionamento, ou seja, e de inadimplência, né? E se ia estourar o orçamento ou não, se estava dentro ou não, porque é um número muito sensível e é muito dinheiro. Você está falando na área assim, 250, Sim. 300 milhões de reais mês, né? Então você está falando de muito dinheiro, de Puta, perda. Isso é perda, nossa. perda financeira. Aí o que acontece? Então, todo dia roda. O que aconteceu um belo dia? Eu cheguei no departamento lá, tava um alvoroço. Eu não tava nessa célula ainda bem. Por esse problema eu não passei nesse banco. Passei por outros. Cara, e todo mundo correndo, outro cara, falei, cara, o que tá acontecendo? Tal que a gente trocava bola todo mundo ali, né? Jogava bola todo mundo junto, assim, né? Todo mundo tentava um ajudar o outro. Uhum. E aí, pô, mano, é o seguinte, cara, aconteceu alguma coisa, as bases não subiram, nada processou no SAS, todas as rotinas cuspiu base em branco. Falei, caralho, velho. E aí vai, roda e vai, roda. Aí um dos caras ali teve a ideia de pegar a base original que estava no servidor e abrir, né, como que ela estava, a importação dela. Simplesmente trocaram de um dia para o outro a separação das variáveis de ponto e vírgula, tá certo? Se eu não me engano, ou foi para vírgula ou foi para tabulação. Eu só sei que trocaram como a variável era separada uma variável da outra. Aí ele simplesmente não conseguia entender, né? Porque o primeiro passo que é a importação para o servidor SaaS, ele tem um delimitador que você especifica para ele, simplesmente ele não reconhecia. Então as bases vinham em branco, Sim, sim, entendeu? Então assim, foi um estresse, sim. tá certo? Era um estresse e era um processo que teoricamente era, assim, teoricamente não, eles eram automatizados, né? Batia um determinado horário, Uhum. subia e rodava a rotina, batia outro horário, né? E rodava a rotina. Então assim, é aquilo que você viu. Então, puta, tem que entrar na base, tem que O, alterar uma coisa. Tem. sim. Não é simples. O, aquela base ali era que eu entendi, era de um processo seletivo, né? De É, seleção lá. do Renan. Eu acho que os caras já fizeram isso até de sacanagem, não de sacanagem, mas, né, pra, já para ver se o pessoal ia se ligar, né, nesse tipo de coisa, né? É bem aquilo que tu faz, né, professor? Que eu comecei a pegar também quando comecei a estudar contigo. Abre, né, importa, e agora vamos conferir. Agora vamos bater se deu tudo certo, né? Exatamente. E, e antes de entrar naquele no Notepad ali para fazer as alterações, eu tentei de muitos jeitos, muitas formas ali. Eu não consegui fazer a alteração que ele reconhecesse. Salvei, salvei em texto, depois converti de novo, só entrando com o Notepad ali mesmo, fazendo aquelas alterações para. Porque ele não reconhecia assim ele não entendia a vírgula, parece que ele não reconhecia, sabe, o ponto ali do número e ele se perdia, assim. Sim. Foi bem interessante, assim, para aprendizado, né? Mas é bem aquilo que tu comenta sempre, né? Vamos entrar aqui e vamos dar uma conferida, vamos ver se está tudo certo, né?
E no fim das contas, esse é um dos um dos maiores trampos, assim, esse tipo de conferência, sabe? Conferir, voltar, Uhum. levantar o número, montar o gráfico. Aí você levanta um gráfico, observa, fala assim, cara, tá fazendo sentido isso para mim ou não? Isso, assim, é o principal fator do analista, sabe? O Uhum. analista que vai trabalhar com dados, seja ele analista, especialista, o gestor, o raio que o parta, quem for trabalhar com dados, ele tem que olhar o negócio e fazer sentido e não engolir o negócio de primeira, né? E, Sim. e é muito comum isso acontecer, sabe? As pessoas vão fazendo, vão, cara, calma, não, 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 não. Tá fazendo sentido? Tem lógica o negócio? Essa oscilação tem lógica? Como que o trabalho que eu faço, como que, enfim, e é o que mais derruba as pessoas, o que mais causa desentendimento, é o que mais, enfim, dá trabalho, né? Então era É a parte difícil mesmo, né? porque, cara, imputar informação num sistema e rodar um processo para te cuspir coisa, qualquer um faz. Tem um moleque aí, eu tava vendo, tem um moleque de 15 anos rodando pacote do Python. Pode rodar o que for, ele nem sabe o que tá por trás. Não tem a mínima noção. Sim, isso é uma das coisas. É isso que é uma das coisas que me incomoda assim bastante, sabe, do software, né? Só porque o software, cara, ele vai te mandar, vai te dar qualquer resultado. Agora, Exatamente. se esse resultado vai te gerar alguma coisa, se está certo, precisa de uma validação, precisa ter algum norte ali, alguma base, né, algum conhecimento, né, para ver se faz sentido. É isso que tu disse mesmo. Sim. Até então, lá na nossa, até aqui nas principais dificuldades ali, eu vou pegar aquele do primeiro trimestre, vou separar um ali, ó, e vou mostrar lá para eles também que tem a parada de final de ano. Vou meio que mostrar alguma coisa, ó, só para eles terem ideia como conhecer o negócio também faz sentido, né, na análise. Eu acho que fica bacana também reforçar Perfeito. alguma coisa assim com ele. Perfeito. Tá, Perfeito. Nossa, bacana. e assim, excelente mesmo, excelente, é isso aí. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu não conhecia o negócio. Você plotou as três curvas. Na primeira coisa que eu falei, caralho, por que o primeiro trimestre arregaça e depois tudo cai? Foi onde você falou assim: não, calma. Primeiro trimestre é a manutenção das máquinas. Tudo é parado, a máquina é feita manutenção. O resto que vem depois é só, digamos assim, vamos trocar o óleo do carro. Mas o pesado já de fazer o. Esqueci o nome do motor lá quando faz o. Ah, como, não é a palavra. Correia, a fazer a. Não é reciclagem do motor. Tá, eu sei o que tá fazendo. Retífica. Retífica. Isso. A retífica do motor é feito em janeiro, no primeiro tri. Então vai ser caro mesmo. Ah, então tá bom. Tá vendo? É assim, é mega importante compreender como essas coisas funcionam. Porque senão, Sim. cara, se fosse É, assim, você podia pegar e não precisava a Ana lá, podia colocar um moleque de tá com 18 anos, sabe, mexer no Excel e manda ele fazer. Ele vai cuspir um monte de número lá que ele não tem sim. nem ideia para que serve. Entendeu? Isso aí. Tem nem ideia do que serve. Então, Eu, essa. eu, eu tenho. Eu, a gente tem um estagiário lá, né? Ele faz algumas coisas ali para nós ali de. Ele me ajuda em algumas coisas, assim, se eu. Mas ele é mais focado em alguns indicadores de rotina, sabe? Diário ali. E às vezes ele vem me perguntar algumas coisas assim. E aí eu digo assim pra ele, não, mas isso aí faz. Daí ele diz, bah, isso aqui deu diferente, tá muito estranho. Daí eu peço para ele abrir algumas coisas, né, pra gente olhar, daí eu digo, não, isso aqui faz sentido, ó. Daí eu vou lá e explico, mas é mais essa questão de, isso aqui é uma intervenção preventiva, isso aqui geralmente é algo que custa mais, isso aqui vai ser mesmo ponto fora da curva.
é um valor esperado. Então eu explico para ele na visão do negócio. Legal. Aí ele compreende, né? Algumas coisas é bacana assim a gente ensinar isso também, né? Para eles, bem como tu falou. Teve uma vez que ele me mandou uma planilha. E ele mandou pro chefe. Meu Deus. Sei lá, tipo, os indicadores tinham dado tudo negativo, sabe? E eu pensei, meu Deus, segura que quer me mandar embora. Aí fomos lá abrir a base de dados. E aí foi bem isso, sabe? Foi uma queda de luz Ixi. e aí o sistema ele se perdeu e ele começou a replicar as informações. E daí, tipo assim, por exemplo, tinha parado 10 horas a máquina, aí ele estava replicando, assim, tipo, era 100 horas de parada. E aí ele colocou lá. Deu assim. Daí eu fui olhar, tá, mas ô fulano, mas vamos fazer a conta aqui, como é que deu 100 horas de parada se isso aí se passou só 2 dias, sabe? Aí ele, Exatamente. é verdade. Ele veio assim, é verdade, né? Não, pois é, por isso que a gente tem que criticar, né? Quando a gente faz uma análise, a gente tem que criticar, verificar se isso está coerente. Não é o comportamento. Eu falei para ele, e tu viu esse comportamento em várias máquinas. Se fosse só uma, bacana, mas agora várias máquinas ficarem com esse valor negativo é bem difícil, né? Daí ele se tornou um pouquinho Acordou, mais, mais esperto. mais crítico, Eu vou te mostrar uma mais coisa que eu me esperto. lembrei agora, você falando disso, eu me lembrei, eu estava no primeiro ano da faculdade. Tava no primeiro laboratório de física, laboratório de física 1. Tive um professor chamado professor Paulo Pascolati. E o professor, isso foi no ano 2, Nossa, só exatamente. Hã? o nome já diz que ele era um físico maluco já, né? Só pelo nome já. Né? É, o Paulo era bom, já era um senhor naquela época, ele deve ter aposentado já faz um tempo. E aí eu me lembro dele Não, eu explicando digo, pra gente análise de dados, né? Ele tava como a gente olhar para os dados e tudo mais. Porque o laboratório de física é praticamente coletar dados e analisar dados, né? É isso que a gente faz. E aí uhum, eu me lembro que ele pegou e falou o seguinte, falou assim, olha, eu e o professor fulano, falou, eu não me lembro desse outro professor, estávamos numa palestra e falou o tema da palestra que eu não me lembro também, numa palestra X, essa pessoa abriu a base deles, abriu a tabela de dados e começou a mostrar os seguintes dados para a gente. Os dados eu não me lembro, evidentemente, qual que era, mas eu lembro do problema, então eu vou te dar um exemplo como que eram os dados. Os dados eram coisas assim, ó. Isso aqui. Tá? Você vê alguma coisa estranha nisso aqui ou não? não, não sei, são meio parecidos os dados. Não, Todos os números são pares. os finais aqui, ei, é verdade, é verdade. Isso daqui, ele falou que ele perdeu crédito na pesquisa que o cara estava apresentando. Assim, a gente parou de considerar. Por quê? Se você tem um número de 0 a 9 para acontecer com a mesma probabilidade de acontecer, que é uma distribuição uniforme, como numa série de números você vai ter apenas números pares, de números que têm que ser colhidos de forma aleatória, por mais que seja de uma instrumentação, não tem problema, pode ser temperatura, pode ser o que for, Uhum. mas você só vai ter números pares na sua tabela, tem alguma coisa errada.
entendeu? Se você pegar a sua tabela aí de valores, tá? De custo, por exemplo, e observar, você vai perceber que você vai ter valores pares, você vai ter números pares e números ímpares, entendeu? Uhum. Se você olha uma série de números e Sim. só tem números pares, já tem que desconfiar, falar alguma coisa está errada, esse negócio não, tá, não foi, a informação não foi coletada de forma correta. Bom, Sim, sim, claro. Nossa, o cara deve ter dado uma manipulada aí nos dados, para ficar bonito o gráfico na tese, ô professor. pois é, pois é. E eu me lembro muito bem dessa aula do Paulo Pascolati, assim, logo foi uma das primeiras aulas que ele deu pra gente, assim, primeiro semestre, falando de como você olhar para os dados e como analisá-los. Então são detalhes, entendeu? Como você chegou e falou pro cara, falou, cara, me explica uma coisa, como que essa máquina ficou 100 horas parada se só faz, você me apresentou um problema na sexta e hoje é segunda a mesma coisa. Sim, Só teve 48 horas entre o sexta e hoje. Explica aí. Onde a gente está falando de Júpiter aqui, é tempo de Júpiter. Mandamos as máquinas para Júpiter e o dia de Júpiter é um pouco maior que o nosso, é isso? Entendeu? uhum. Eu não, eu assim, né, foi estagiário e tal, mas eu não vou dizer, né, que eu já fiz esses erros aí de quando eu estava estudando, né, sobre confiabilidade, de jogar os dados lá dentro e não entender direito, assim, né? Aí depois, com o tempo, a gente vai melhorando, porque tu faz o cálculo e aí que eu geralmente faço é isso, né? Eu faço um cálculo, eu guardo ele e vou olhando a vida real, né, para validar. E pego 1, 2 meses ali para ver se fica semelhante. E aí tu olhava assim, ó, e não dava. E aí tu ficava pensando, o que que eu fiz de errado? O que tá acontecendo? Daí tu vai ver é a tua entrada de dados. Tu não limpou, tu não. Pode falar, eu tô Que assim, escutando. o que eu acho. Não, eu tô pensando assim, eu acho que o que eu mais demorei para entender sobre os dados foi a questão de quais dados eu quero, sabe? É que nem o exemplo ali do custo. Tá, mas eu vou botar custo todo no mesmo balaio, tudo igual, tudo a mesma coisa. Só que quando tu vai tentar projetar isso, fazer alguma coisa, tu vê que não. Custo de mão de obra é diferente, o custo de material é outro, de serviço é outro. Então, eu acho que o que eu mais demorei assim foi entender quais dados pegar e como, né, Tratados. trabalhar com eles, né? Eu acho que isso foi o que Isso assim, se eu. você fala isso na apresentação, viu? Ah, tá. Porque Pode isso é deixar. importante. Vou falar. Tá. Isso é Com importante. certeza. Isso é muito importante. Fala Quando isso com a eu, galera. quando eu estiver fazendo ali a apresentação, eu vou pegar a aula aqui que a gente está fazendo e daí vou anotar esses tópicos que a gente está conversando. Daí eu deixo lá coloco lá num slide para comentar isso aí. Legal. Eu não falei disso aqui pra você. Eu levantei a bola lá atrás e não falei. Você lembra disso? Lembro, eu acho que vai ser o nosso próximo tópico aí, a análise de risco, né? Boa. Tá. Tá, então não vou falar agora. Era isso, Ana. A aula foi curtinha, mas era isso que eu precisava falar contigo. Ah, beleza. Então, eu E se vou. você. Desculpa te interromper. Desculpa mesmo. Só porque senão eu vou Não, tem esquecer. Eu capaz. tô com um monte de coisa na cabeça e eu acabo esquecendo. Ontem, por exemplo, esqueci de subir a aula do pessoal ontem. Se eu subir hoje ainda. Pode. Se você precisar de qualquer coisa para construir, pode ir falando comigo, tá? Vai mandando mensagem, a gente vai conversando. Qualquer coisa, abre o computador, a gente vai fazendo. Não tem erro, não, tá? Independente do dia, horário, tá bom? Fica tranquilo. Não, tranquilo.
eu vou trabalhar nessa apresentação, vou refazer aqui minhas planilhas e aí eu já vou começar a trabalhar na apresentação, que eu acho que agora eu vou estar de férias mesmo, a partir de amanhã eu vou estar de férias real, aí eu Real, já vou trabalhar na é real e apresentação. oficial. É, amanhã acaba a apresentação lá, aí o resto, que se vire. O resto só quando eu O voltar daí mesmo. pessoal termina a apresentação, você fala agora tô de férias, toma um litro de vinho, né? Faz aquele que é quase não tem vinho aí no sul, toma um litro de vinho, faz um bom, vai numa boa churrascaria, que deve ter 1,5 tonelada aí de churrascaria. É Isso isso aí. aí. Daí eu vou começar a trabalhar. Eu quero. Vamos ver se eu consigo fazer um esboço já assim, uma. Posso usar aquele mesmo, o slogan lá e tudo mais que eu fiz do meu trabalho de conclusão para Pode, apresentação? pode, Tá, pode. show. Beleza. Ó, eu vou, só um Beleza. só um segundinho, peraí.